Eduardo, você já tem nos contribuído aqui com suas entrevistas, porque como farmacêutico e líder de uma empresa super bem conceituada na nossa comunidade, que é a Bioativos, você tem trazido aí questões ligadas à reposição de vitaminas, a complementos alimentares, nesses tempos de pandemia que a gente se preocupa com as nossas barreiras, conhecida como imunidade. E hoje é uma vitamina que eu nunca tinha ouvido falar, não é isso, Luiz? Na verdade, nos corrige o que dá, eu imagino que seja uma enzima, por isso que o nome é coenzima Q10 e a Covid-19, o que vem a ser isso? Então, na verdade, a coenzima Q10 não é uma vitamina. A coenzima Q10 está no nosso organismo, está presente em praticamente todas as células, a coenzima Q10. Sempre existiu e sempre existe. Mas a coenzima Q10 ela passou a ser produzida em laboratório em 1957. E ela foi sintetizada e passou a ser usada como suplemento, para suplementar. E, na verdade, a coenzima Q10 ela atua dentro de uma organela, dentro da célula, chamada de mitocôndria. Essa mitocôndria ela é responsável por produzir energia, também por melhorar a imunidade e também por reduzir a produção dos radicais livres, ou seja, efeito antioxidante. E olha que interessante, a partir dos 30 anos de idade, a coenzima Q10 ela começa a cair. Quando a coenzima Q10 começa a cair, a função da mitocôndria também reduz, surgindo os sintomas como fadiga, e um dos motivos da fadiga é baixa produção de coenzima Q10, doenças cardiovasculares, diabetes e suscetibilidade maior para adquirir infecções, tá? Devido à redução na quantidade de coenzima Q10, levando a um quadro que a gente chama de mitocôndrias disfuncionais. E aí descobriram recentemente que o Covid, né, o SARS-CoV-2, ele destrói a coenzima Q10 e desorganiza a atividade dessas mitocôndrias, levando justamente ao quê? A um quadro de fadiga, que é um dos sintomas da Covid, tá? Que é a fadiga. Também essa carência de coenzima Q10 e as mitocôndrias disfuncionais também podem levar a aumento maior, né, no surgimento de doenças cardiovasculares e diabetes, assim como chances maiores de pneumonia, de infecções respiratórias. Então, reparem como as coisas começam a se encaixar, né? À medida que o indivíduo vai envelhecendo, diminui a quantidade de coenzima Q10, que leva às mitocôndrias disfuncionais, que aumentam as chances de doenças cardiovasculares e diabetes, que são doenças que acontecem principalmente com pacientes com avançada da idade, aumento de chances de doenças respiratórias e pneumonia. Então, chegaram a essa conclusão de que existe uma relação entre diminuição do coenzima Q10 e piora no quadro da Covid. E aí, nesse caso, diminuição do coenzima Q10 e diminuição da imunidade. Diminuição da coenzima Q10 e ou seja, à medida que diminui a coenzima Q10, o indivíduo fica mais suscetível, aumenta o risco de adquirir o Covid e de evoluir na doença, né? Nos estágios 1, 2 e 3. Ô Eduardo, eu queria, no Sêmio, veja, as farmácias de manipulação, elas são um termômetro do que está acontecendo com o mercado, né? Principalmente dos médicos que prescrevem. Eu lembro da minha mãe, por exemplo, foi meu pai, quando teve um sintoma, e a gente achou que foi, quando ele foi à prefeitura, aliás, primeiro ele foi na UPA, eu acho, que ele parou assim, e a médica já prescreveu a vitamina D ali no nível X para ele, independentemente dele ter ou não. E acabou que restou comprovado que ele não tinha. Eu te pergunto, Eduardo,
A coenzima 10 está em... Quais são, né, os elementos hoje que chegam até você, porque você acaba sendo... Que vem dos médicos. O que os médicos estão entendendo hoje sobre essa profilaxia, esse preparo do organismo, esse fortalecimento do organismo, além da coenzima? O que está em voga hoje no mercado? Porque a coenzima já é, né, uma realidade que você, inclusive, foi que me alertou. Luiz, eu estou recebendo aqui muitas prescrições da coenzima. É manipulável? Isso toma-se também? É líquido? É comprimido? Fala um pouco sobre, gente. Vamos lá. Então, a coenzima Q10, ela já vem sendo utilizada há muito tempo, como falei, para prevenir fadiga, para prevenir doenças cardiovasculares, prevenir diabetes. Em mulheres acima de 35 anos, que também tem uma queda na coenzima Q10, influencia também na fertilidade. Então, também é indicado para mulheres acima de 35 anos que querem engravidar, suplementar a coenzima Q10. E aí, com essa descoberta recente de que pode também influenciar na resistência ao Covid, então o aumento foi vertiginoso, né, nas prescrições com a coenzima Q10. E obviamente, fora a coenzima Q10, temos aí a ivermectina, né, que continua sendo prescrita, a vitamina D, o zinco, né, mais do que nunca. Então todas essas substâncias atuam de forma conjunta, né, de forma associada por mecanismos de ações diferentes, mas que geram esse benefício para o paciente. E essas formulações, elas podem ser feitas na forma de cápsulas, na forma de gotas, né? A coenzima Q10, ela é lipossolúvel, então ela pode vir em gotas oleosas, tá? Então, dependendo do tipo de paciente, né? Se pode deglutir, se não consegue deglutir, se é paciente idoso, se é paciente pediátrico, a gente pode estar aí sugerindo ao prescritor para fazer em cápsulas ou solução. No caso da vitamina D, meu amigo, qual é o número que a gente tem que tomar? Porque tem uma história de tantos mil alguma coisa. Tá. O recomendável é a partir de 2.000 UI. Tá? Essas prescrições, elas variam desde 2.000 UI até 10.000 UI, unidades internacionais, por dia. Tá? Mas, para manutenção, eu acredito que entre 1.000 e 2.000 seria uma dose adequada para você tomar todos os dias. Tem problema? Não tem problema nenhum. São doses elevadíssimas de vitamina D que podem trazer reações adversas. E um ponto interessante, que a principal fonte de vitamina D é a exposição aos raios ultravioletas, né? Porém, durante essa época de pandemia, né, a gente tem passado mais tempo em casa, tem saído menos. Então, a exposição à radiação ultravioleta, né, os raios solares, tem diminuído. Consequentemente, os níveis de vitamina D também diminuem, o que aumenta ainda mais aí a necessidade de suplementar com essa vitamina. Maravilha. Ivermectina continua ainda sendo prescrito por muitos médicos aqui? Sim. Sim, com certeza. Com certeza. Permanece ainda, só aumenta, né, aí as provas de que realmente a ivermectina tem um efeito, né, antiviral e que pode ser utilizada aí para diminuir a progressão da doença. Em vários países tem sido aprovado o uso da ivermectina no tratamento da Covid. Vários, só aumenta. Toda semana sai um protocolo novo de aprovação do uso da ivermectina em um país além do Brasil. Você toma vitamina D? Tomo vitamina D, tô tomando a C também, né? A C ali, sempre tomei, há anos que eu tomo. O negócio é C com zinco. E a ivermectina a cada 15 dias. O lance é C com zinco agora, Eduardo, é isso? C, D, zinco é essencial, zinco a partir de 40 miligramas é essencial. O zinco quelado, né? A partir de 60 miligramas ele pode causar um desconforto gástrico, mas a dose 40, 50 miligramas é bem tolerável. E a grande vantagem do zinco, ele melhora a imunidade, e o zinco também tem ação antiviral. Ação antiviral, então é muito importante suplementar o zinco, coenzima Q10, vitamina D e vitamina C. Bacana. Só a minha última pergunta é a seguinte: vocês desenvolveram aí uma ivermectina líquida também? Para quem tem dificuldade com tablete, comprimido, essas coisas? Sim, o grande diferencial da Bioativos é essa pegada de desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento farmacotécnico, né?
desenvolvimento de novas formulações. Então, as pessoas procuravam aqui a gente, falando que o filho, né, a filha, enfim, a criança estava com Covid, ou eles queriam fazer uso da ivermectina, mas aquelas crianças tinham dificuldade em deglutir cápsulas. A minha filha, por exemplo, não consegue deglutir. Então aqui a gente desenvolveu a ivermectina em gotas, tá? Que fica até mais fácil você calcular a dose baseado no peso da criança. Ela tem tantos quilos, ela vai tomar tantas gotas. Maravilha. Perfeito, maravilha. É dizer que é muito bom saber que a Bioativos está aqui na nossa comunidade, Eduardo, sempre ativa as últimas palavras em relação ao Covid-19. Obrigado, eu queria convidar você a dizer como é que faz para que os nossos ouvintes querendo entrar em contato ou tirar alguma dúvida, tem Instagram, como é que faz para entrar em contato com você, um telefone? A melhor forma de entrar em contato conosco é através do nosso WhatsApp, que é o 99981-8556. Então, peraí. 9981-8556. Então, peraí que eu tô anotando aqui, Jaqueline também tá anotando, gente, para que você que tá no carro não deu para anotar, entra lá depois lá no YouTube, você vai ver cerca de 1 hora e 10 minutos do programa, vai estar sendo dito esse telefone, repete então. 99981-8556. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Maravilha, Edu. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.